O artigo 261 ele trata do atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. O artigo diz o seguinte, ó, expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Bom, primeira coisa vem expor a perigo. A gente tem aqui um crime de perigo concreto, né, exposição a perigo, né, há necessidade que haja essa necessidade, né, expor a perigo, colocar em perigo, né, embarcação, né, que é a embarcação, né, qualquer meio de transporte fluvial ou marítimo é uma embarcação, ou aeronave, né, qualquer tipo de transporte aéreo é uma aeronave, própria ou alheia. Veja aqui que não faz diferença se a embarcação ou a aeronave é sua ou não, não importa, porque o objetivo aqui não é somente proteger você, mas é a incolumidade pública, né? São outras pessoas que precisam ser protegidas, né? E não necessariamente quem está pondo em perigo as demais pessoas, né? O próprio alheia a praticar qualquer ato tendente ou praticar, né? Desculpa. Expor a perigo embarcação, aeronave, própria ou alheia. Expor a perigo, o que pode ser, né? De um acidente, de afundar, de cair, né? Se for a aeronave, né? De qualquer forma. Ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial, né? Qualquer ato, é um tipo extremamente aberto, né? A gente vai ver, nós vamos encontrar vários tipos abertos aqui, né? Em que a discussão acerca da sua constitucionalidade em razão da taxatividade, né, está sempre presente, né? Sempre discutível pelos doutrinadores, né? Quando ele fala que ou praticar qualquer ato tendente. Praticar, cometer, executar, né? Qualquer ato que tenha por objetivo, né? Que chegue a um resultado, né? Tendente a impedir, né? Ou seja, que sirva de obstáculo, né? Que vede alguma coisa, ou tendente a dificultar, que cria empecilhos à navegação. O que é a navegação? É a atividade de conduzir uma embarcação ou uma aeronave de um ponto a outro. De um ponto a outro. É engraçado quando a gente fala navegação, a gente sempre relaciona a navegação ao transporte aquático, né? E não é verdade. A navegação ela pode ser aquática como ela pode ser aérea. A navegação ela pode ser aquática, né? Marítima e fluvial, como ela pode ser aérea, marítima no mar, fluvial nos rios e lagos, né? E aérea pelo ar, né? Pelas aeronaves. Reclusão de 2 a 5 anos, né? Uma pena razoável aqui, né? O que é interessante aqui é o seguinte, né? Quando ele fala aqui, ó, navegação marítima, fluvial ou aérea, alguns autores entendem que não se aplica aqui as chamadas embarcações lacustres. O que são as embarcações lacustres? Né? Aquelas que navegam somente em lagos e lagoas. Então, pedalinho, esses botezinhos aí que o pessoal usa para pescar, esses barquinhos, né? Não se aplicam a isso, se aplicam a embarcações maiores, né? Porque é a questão do desastre aqui, né? Que fica mais em evidência. Porque o desastre, se a gente imagina sempre um sinistro, né, um acidente de grandes proporções, seja para a pessoa, seja para o patrimônio. Tá? O parágrafo 1º, ele fala de sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Quando ele fala em sinistro, né, sinistro que é uma palavra muito utilizada aí com os corretores de seguro, né? Na área securitária é muito utilizada essa questão de sinistro. O sinistro é o desastre, o sinistro é o acidente, tá? É a mesma coisa. Se do fato resulta naufrágio, subversão ou encalhe de embarcação, ou a queda ou destruição da aeronave. A reclusão de 4 a 12 anos. Vejam que houve um dobro na pena mínima, né, e um pouco mais do dobro na máxima aqui, né? Por quê? Porque o resultado é muito catastrófico, né?
resultado assim, muito catastrófico, até um pleonasmo, né? Mas é mais para a gente ter uma ideia da dimensão, uma coisa grande, né? Naufrágio, o que é o naufrágio? A embarcação afundou, né? Naufragou. É, submersão, né? O naufrágio, na verdade, ela pode naufragar, mas ela pode não submergir. Ela pode naufragar e ficar lá no, né, a deriva, né, como eles falam, né? A submersão é quando ela afunda, realmente, né? Ou encalhe de embarcação, encalhe é quando ela bate, né, num obstáculo e fica travada ali e não consegue sair daquele lugar. Pode ser um iceberg, num banco de areia, né, seja lá no que for, né? Ou a queda ou destruição da aeronave, né? Alguns até falam assim, bom, se houve a queda, houve a destruição, né? Não tem jeito, né? Não é verdade, né? Em termos aeronáuticos, a gente pensa em queda quando o avião cai. Mas o que é o avião cair, né? Quando ele perde a sustentação e cai, aí realmente haverá a destruição também. Mas existem situações em que o piloto consegue realizar um pouso forçado. E aí esse pouso forçado ele pode ser considerado como queda se ele ocorreu em razão dessa exposição a perigo, né, que o indivíduo colocou. Uma coisa muito engraçada na aviação é a chamada pane seca, que alguns autores entendem que quando ocorre a pane seca, houve a exposição a perigo, porque o piloto, quando ele faz o plano de voo, ele tem que verificar se o combustível que ele tem é apto a chegar no seu destino e também na rota alternativa, que ele deve sempre colocar uma ou duas rotas alternativas. Ele tem que ter combustível para isso, para chegar no destino dele, não conseguir pousar e depois ir para a rota alternativa. E ainda sobrar mais um tanto de combustível. Se ele calculou mal e ele está chegando quase sem combustível, ele está expondo a perigo a aeronave. Se em razão disso ela cai, como nós tivemos aquele caso lá da Chapecoense, né? Caiu em razão da pane seca, né? Caiu porque, na verdade, o piloto foi tentando um lugar para fazer um pouso forçado, não conseguiu, bateu, né? E não teve jeito, né? Então, esse parágrafo primeiro aqui, a queda ou destruição da aeronave, né? Nesse sentido também, né? E fica essa discussão se a pane seca pode configurar ou não esse crime aí. Eu, particularmente, entendo que sim. Né? Bom, mas e aí o homicídio? Ele vai responder pelo homicídio? Olha, a gente pode até pensar, né, em tese a gente teria aí um homicídio culposo, mas nós podemos até, sei lá, pensar no dolo eventual lá, se a gente tem que tentar quantificar, se isso for possível, né, o desvalor, né, a desconsideração à vida que o piloto, o comandante da aeronave teve, né, quando realizou esse plano de voo. Se o crime é praticado com o intuito de vantagem econômica, a gente tem aí a aplicação também da pena de multa, né? Aí é interessante, né, essa vantagem econômica. A gente pegar aquele caso da Chapecoense lá, diziam, né, não sei se é verdade, mas diziam que o objetivo era a economia de combustível, né, o reabastecimento, né? Então tinha vantagem econômica ali, ó, aí se aplicaria aqui também a multa. E o parágrafo terceiro, ele vem falando aqui da culpa. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, quer dizer, somente teremos a modalidade culposa se ocorrer o sinistro. Se não ocorrer o sinistro, a gente está na modalidade dolosa. Tá? Então, se a exposição a perigo da embarcação, da aeronave, foi por imprudência, negligência ou imperícia, né, e não ocorreu o sinistro, a gente não tem culpa, a gente vai ter somente dolo. Tá? Então, a culpa é somente em caso de sinistro. Meio discutível isso, né, do ponto de vista da proporcionalidade, né, porque a culpa deveria se aplicar a todos os casos, né, não somente
se ocorrer o sinistro. Quer dizer, se ocorrer o pior, então a gente aplica a possibilidade de culpa, né? É uma situação meio complicada aí, né? Até a próxima, hein?